Hoje nós vamos fazer esse delicioso biscoito, o salgado de cebola. Ele é especial, esse biscoito é muito saboroso. Ele derrete na boca. Você pode fazer ele para um aperitivo, como também pode fazer ele para um lanche. Lembrando que tem ingredientes especiais, ingredientes de primeira qualidade, então ele fica bem mais saboroso do que aqueles comprados em padaria. Então, sem mais delongas, vem comigo ao passo a passo. Então vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de creme de cebola, um pacotinho de creme de cebola. Não é sopa de cebola, é creme de cebola. Ele é mais fininho e não vem com pedaços. Vamos precisar também de farinha de trigo. Vamos utilizar meio quilo de farinha de trigo, cerca de 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Precisar também de manteiga e margarina. Você pode fazer somente com manteiga ou somente com a margarina, mas eu vou fazer misturando aqui manteiga, parte de margarina. E aqui, quando eu conseguir umedecer a massa, eu vou dizer a quantidade que eu utilizei. São poucos ingredientes, muito fácil para uma receita tão boa. Então, mãos à massa. Vamos acrescentar as 4 xícaras e meia de farinha de trigo. O creme de cebola. Vamos misturar esses dois ingredientes. Agora nós vamos acrescentando a margarina e a manteiga. E aqui o ideal é ir misturando . E com as pontas dos dedos vamos misturar os ingredientes até unir todos eles, mas não é necessário colocar força, apertar como se estivesse sovando a massa. Isso tira a leveza do salgado. Então vamos misturar apenas delicadamente, como se fosse uma farofa úmida. Isso garante a leveza do salgado. Garante que ele derreta na boca e não fique pesado. É a dica do salgado de cebola. E a nossa massa chegou no ponto. Aqui eu utilizei como medida o pote de 250 gramas de margarina. Então, eu utilizei um pote misturando manteiga e margarina e mais uma metade. Observem que essa massa de 4 xícaras e meia de farinha é uma massa grande. Então, aqui vai me render bastante salgado. Na verdade, à medida que você vai com a ponta dos dedos unindo aqui a manteiga, a farinha, a própria massa ela vai se formando, não tem necessidade de apertar, como se estivesse sovando a massa. Mas observem que ela se une, realmente ela se une. E ela vai formar assim essa bola, sem necessidade de apertar. E outra coisa, não colocar sal, porque o creme de cebola já tem sal suficiente, então nada de colocar sal, para não perder a massa.
Vamos formar o nosso salgado com a mão mesmo. Então aqui a gente pode brincar com o formato do salgado. Pode fazer ele mais compridinho. Podemos fazer em formato arredondado. Bem de leve, porque se apertar, a massa pode quebrar. Então a gente pode fazer esse formato arredondado. Mais uma vez. Aqui eu já tô fazendo com um cortador menor. Então, na própria mão, eu vou abrir a massa, não deixa muito fina, para não ficar muito quebradiça. Pronto. Olha só. Aqui ela fica mais delicadinha, em formato de flor, com o cortador fica mais delicado. Até para vender. E com respeito à margarina, é interessante que observem que é necessário ser 80% de lipídio. Na própria embalagem da margarina vem dizendo isso. 80% de lipídio é aquela margarina que tem menos água. Por isso a massa fica mais soltinha. E olha a mãozinha aí me ajudando. Então, o nosso salgado rendeu bastante. Eu fiz alguns formatos para mostrar a vocês. Então, assim, eu tenho um formato redondinho. Tenho esse menor um pouquinho, que é o formato ideal para vender esse salgado. E fiz também esse em formato de flor, com um cortador pequeno de flor. Ou o cortador que você achar melhor, um cortador quadrado, um cortador em formato de estrela. E como opção aqui, nossa assadeira também está sem untar. Não tem necessidade, já que tem bastante gordura na nossa massa. Vamos precisar de uma gema para pincelar. Nosso salgado, ele fica mais bonito. Gema brilhante. E nós vamos pincelar. Temos também a opção de colocar azeitona. A gente pode colocar azeitona no salgado. Aqui eu vou fazer isso com todo o salgado, pincelar. Com a gema, um pincelzinho delicadinho. E salpicar um pouco de orégano. Alguns eu vou usar um pedaço de azeitona, mas também é opcional. Chega um pouquinho. Em seguida eu vou pincelar também. Então vou fazer assim com todo o nosso salgado. E vou colocar para assar. Ele estará pronto quando o salgado ele soltar do fundo da assadeira. Agora é o grande momento de experimentar o nosso salgadinho de cebola. Então, é um salgadinho muito gostoso, realmente ele derrete. Muito saboroso. Ele é delicioso. Olha só. Ele está super fofinho, ele derrete na boca. É um salgado digno de qualquer festa. E como eu havia falado no começo, é melhor do que certos salgados comprados em padaria, até porque
Nós colocamos ingredientes aqui de primeira qualidade. Então, realmente, um salgado muito bom, vale a pena fazer. Até a próxima receita ou dica. Fiquem com imagens desse belíssimo salgado, biscoitinho ou salgado de cebola. E outra coisa, ele me rendeu mais um pote, que aqui é uma sugestão para venda, se você desejar. Olha aqui, esse cortado em formato de margaridas. É uma sugestão para venda ou para dar de presente a algum amigo ou parente. Fica super fofinho. Então, até mais. Um grande abraço.